Pessoal, vamos lá então. Vamos começar mais um tema aí da aula de ecologia. Tema bastante fácil. A gente vai trabalhar hoje sobre sucessão, tá? Sucessão ecológica. Você vai ver que é tranquilo, não tem nada de anormal, assim como a matéria de ecologia como um todo. Então nós vamos ver aqui, tá? O que é uma sucessão, para começo de conversa. O que se trata de uma sucessão? Para que nós temos então esse processo de sucessão ecológica? Se esse processo é natural, e se um dia, por exemplo, quando você tem a extinção de um bioma natural, será que é possível desse bioma ele se reimplantar de novo naquela região? Então nós vamos ter a oportunidade de estudar esses detalhes aí, tá? Concernentes à sucessão na aula de hoje. Esse assunto é um assunto muito interessante. Por exemplo, eu podia abrir a aula dizendo o seguinte: todos os rios e lagos que hoje existem tendem a desaparecer. Um aspecto que a gente vai ver ao longo dessa aula. Outro aspecto também interessante, tá? Além dessa questão do desaparecimento. O que é o ecótono? Né? Quando que acontece o ecótono durante a sucessão ecológica? Então, nós vamos ver também quando ocorre um tsunami numa ilha, por exemplo, que tem uma vegetação nativa, como é que se dá o processo de sucessão nessa ilha, e quando ocorre também a depredação humana, né, partindo do pressuposto que, por exemplo, a região do Pantanal Mato Grossense esse ano teve, na sua área total, praticamente 40% da vegetação, os biomas nativos queimados, né, com esses incêndios florestais. E também com relação aos incêndios na Amazônia, né? Então, também temos tido problemas sérios ao longo dos anos e esses problemas têm potencializado muito nos anos de 2009, principalmente, depois nos anos de 2019 e nesse ano idem, tá? Mais uma vez você tem esses problemas. Então, a grande questão é, Zé, será que quando nós estamos diante dessa situação, tá? Diante desses problemas, será que essas vegetações ela oferecem algum tipo de situação positiva que ela possa se recuperar? Então, quando a gente fala em sucessão ecológica, nós temos dois aspectos a serem considerados. O primeiro aspecto é a implantação de uma comunidade, tá? A implantação de um bioma em uma determinada região. Esse é um aspecto. Segundo aspecto da sucessão ecológica é a restauração de um bioma natural, que um dia foi um bioma, tá, que fazia parte daquele local, e essa restauração após um tsunami, após um atentado, tá? Principalmente um atentado natural, como é que se dá esse processo de restauração? Então, a gente vai ver esses dois ângulos, esses dois aspectos, para a gente falar um pouco para vocês sobre essa questão da sucessão ecológica. E nós vamos ver também que tem um terceiro aspecto da sucessão, que a gente chama de sucessão destrutiva. Já nesse caso da sucessão destrutiva, nós vamos abordar um assunto aí bastante interessante e nós vamos falar sobre a sucessão que não atinge um clímax, que a gente vai ver que, na verdade, os processos de sucessão ecológica, em se tratando dos dois primeiros, aí, tanto a sucessão numa área que nunca foi povoada, que você vai implantar um bioma, tá? Essa sucessão é a sucessão primária. Então, nessa sucessão primária, você tem todo um aspecto de implantação de três comunidades. Comunidade que a gente chama de pioneiro, de transição, e a comunidade de equilíbrio, que a gente chama de clímax. Na sucessão secundária, é como se você devastasse toda a floresta amazônica, tá? E o que vai aparecer ali daqui a 100 anos? A tendência é aparecer ali, tá, uma nova floresta amazônica, né? A não ser que haja um processo massificante de desertificação e o ecossistema ou o bioma natural não consiga se recuperar, tá? Mas a tendência é voltar a ser uma floresta amazônica. Então, esse processo de restauração de um local totalmente devastado é a sucessão
secundária. E a terceira sucessão terciária, ela ocorre sobre um cadáver. Então, quando o cadáver ele desaparece por completo, você deixa de ter o clímax. Então, você, na sucessão terciária, a gente vai ter, então, apenas, ou sucessão que a gente chama de destrutiva, a gente vai ter apenas duas etapas, a etapa da comunidade pioneira e a comunidade de transição. Nesse caso, nós não temos o clímax. Então, ao longo da aula, a gente vai estudar um pouco sobre isso. E a primeira coisa que é um mito, a primeira coisa que vai ser muito importante para vocês aí, em se tratando de Enem, e você não pode cair nesse mito, é o mito do clima e o mito da vegetação, tá? O que é o mito do clima? O que é o mito da vegetação? Muitas vezes as pessoas dizem assim, é essa a expressão exata que elas usam. Bom, na região amazônica chove muito porque tem muita vegetação, né? Aí você está ouvindo uma aula, etc. Tal, o professor fala para vocês isso. Ah, não, então todo local em que há muita vegetação, tá? A tendência é que ocorra mais evapotranspiração, né? Então, os vegetais vão liberar mais água na forma de vapor através dos estômatos. Essa água ela vai evaporar, vai formar as nuvens. Então, se você tem mais evapotranspiração, você tem maior formação de nuvens. Se você tem maior formação de nuvens, a tendência é chover mais naquela região. Então, essa seria uma explicação aí por que choveria mais no Amazonas. Mas só que essa explicação aí, será que ela é correta para Enem, principalmente? Será que essa é a visão hoje da ecologia com relação à formação de massas de ar, formação de chuva, etc. Tal? Será que essa explicação ela vem de encontro com aquilo que nós temos hoje como pauta real, tá? Dos assuntos ecológicos contemporâneos, da ecologia principalmente? Então, presta atenção no detalhe. Vamos fazer uma transposição para a gente ver se essa afirmação é verdadeira ou falsa. Por exemplo, se você... Tem muita gente que fala assim, por que não altera a vegetação na região do Nordeste? Por que não tem um incentivo de se plantar muitas árvores de clima tropical, como no Amazonas, na região do Nordeste, por exemplo? Aí o que vai acontecer? Se eu plantar muitas árvores, tá? Ou o bioma amazônico, se eu introduzir no Nordeste, será que eu resolvo o problema das chuvas? Já foi feita essa proposta várias vezes, e com certeza vocês podem se deparar com esse tipo de situação na prova do Enem. Então, olha só, mesmo que você, tá, implantasse o bioma característico da Amazônia no Nordeste, o que iria acontecer ao longo do processo de sucessão ecológica? Então, ao longo do processo de sucessão ecológica, você pode plantar ali árvores e mais árvores, etc. Tal, mas você vai notar o seguinte, que ao longo do processo da sucessão, você vai ter uma substituição. E aquela vegetação de caatinga, ela vai voltar, tá, naturalmente. Ah, mas por que isso, Zé? Eu não estou tendo bastante árvore ali, a tendência não é chover bastante ou mudar o clima do Nordeste? Não. Tá? Definitivamente não. Quem determina a vegetação daquele local é o clima que determina a vegetação. Não é a vegetação que determina o clima, tá entendendo? A vegetação, muitas vezes, é aquilo que eu falei para vocês nas aulas anteriores, ela funciona como um ar-condicionado natural. Como ela funciona como um ar-condicionado natural, você vai ter o quê? Você vai ter como se tivesse um ar-condicionado na sua casa, você vai ter uma temperatura mais amena naquele local. Ah, se você está num local como Poste de Caldas, por exemplo, a tendência é ter uma temperatura, principalmente ao entardecer, você tem uma temperatura mais amena, até mesmo fria, porque você tem muita vegetação na região, então é um ar-condicionado natural. Agora, não é esse ar-condicionado natural que determina aquele tipo de vegetação. Determina aquele tipo de vegetação o clima daquela cidade, tá? Ou daquela região, tá? Então, isso determina a vegetação. Então, se eu falar para você que chove muito no Amazonas porque nós temos muita vegetação, não é essa a principal razão. A principal razão de chover muito no Amazonas é que no Amazonas nós temos um clima equatorial, nós temos um clima tropical. Se nós temos um clima equatorial tropical, o
que vai acontecer? Vai haver mais evapotranspiração. Se vai haver mais evapotranspiração, haverá mais formação do quê? De nuvens. Ah, tá. Então, por que que no Nordeste não funciona? Então, se eu implantar um novo sistema, não é? Climático, etc, tal. Aliás, se eu implantar um novo sistema, implantando árvore ali, ou algo do gênero, por que que não vai funcionar no Nordeste, Zé? Não vai funcionar por uma razão muito simples. Porque se eu implantar no Nordeste uma vegetação de clima tropical e o clima lá é semiárido, tá? Não adianta absolutamente nada, porque a falta de chuva lá está relacionada a uma deficiência na conversão de massas de ar para a formação de nuvens também. Não é só uma questão de evapotranspiração. Então, ó, chove muito no Amazonas porque o clima é equatorial. Em clima equatorial, com muita chuva, você tem, então, a formação de uma vegetação característica daquela região, tá? Que é a vegetação de floresta. Chove pouco, tá? Chove pouco no Nordeste, porque nós temos uma região, mas é tudo caatinga, é vegetação esparsa, madeira retorcida. Por quê? Porque você tem, tá, um clima característico do clima semiárido brasileiro. Então, se o clima é semiárido, vai chover pouco. Se vai chover pouco, você vai ter vegetações que se adaptam àquele sistema, tá, de semideserto ou semiárido, praticamente, que nós temos ali na Amazônia. Então, primeiro, para esclarecer essa questão, para ficar bem claro com vocês aí, tá? Essa diferenciação que há quando nós falamos de sucessão ecológica. Outra coisa também, quando nós falamos de sucessão ecológica, conceito, então, de sucessão que nós poderíamos estabelecer aqui com vocês. Então, sucessão ecológica, basicamente, é o desenvolvimento, tá? De uma biocenose, de uma comunidade, desde o período da sua implantação, desde o período do seu desenvolvimento, até o período dele atingir, de fato, um bioma autossustentável, tá? Um bioma natural que seja autossustentável. Então, lembrando que biocenose comunidade é aquele agrupamento dos seres vivos né, que nós temos, então, ao longo de um ecossistema ali estabelecido, tá certo? Então, olha só, essa sucessão é esse processo de implantação inicial de seres vivos num local onde você não tem vida, num local onde você tem, por exemplo, uma rocha nua. Ah, eu posso ter uma sucessão, então, numa rocha nua, eu posso ter a sucessão numa lagoa? Pode. Você pode ter sucessão numa rocha nua, você pode ter sucessão numa lagoa. Agora, a grande questão é como é que funciona essa sucessão numa rocha nua? Como é que funciona essa sucessão numa lagoa? Então, nós vamos ver aqui os estágios, tá? Pertinentes a essa sucessão. Mas antes de a gente ver o estágio, eu gostaria que você prestasse atenção em alguns detalhes aqui que diz muito sobre sucessão ecológica. Por exemplo, quando você fala de uma sucessão, você imagina uma sucessão primária. Então, nós vamos ter aqui alguns tipos de sucessão, né, que eu falei já. Primária, secundária e a terciária ou destrutiva. Então, quando a gente fala de sucessão, você tem 3 estágios relacionados às comunidades que se formam ao longo de uma sucessão. Quais são esses 3 estágios? Então, nós temos o estágio que a gente chama de biocenose ou comunidade pioneira, tá? Nós temos o estágio de séries, que a gente vai chamar, então, o primeiro estágio a gente chama de equese, tá aqui, até coloquei essa palavrinha para vocês aqui, ó. Equese significa comunidade pioneira, que é a mesma coisa, tá? O segundo estágio, nós vamos ter, então, as séries, que como o próprio nome diz, ela vai significar uma comunidade de transição, tá? Aí você vai ter aqui, ó, as séries, ou série, ou séries, com S aqui, ó. Então, você vai ter uma comunidade de transição, tá? E no terceiro estágio, você vai ter uma comunidade de equilíbrio, que é a razão pela qual a gente fala que o Amazonas não é o pulmão do mundo, que eu já expliquei para vocês. Então, nessa comunidade de equilíbrio, nós vamos ter essa comunidade aqui, ó, que a gente chama de comunidade clímax, tá? Então, ó, primeiro você tem, então, um substrato, que a gente chama aqui de substrato aberto. O que é esse substrato aberto? É o solo, tá? Pode ser a água, pode ser um substrato que eu tenho fatores abióticos,
que são fatores que dão origem à vida, mas que ali eu não tenho vida específica naquele local. Então, o que vai acontecendo ao longo de uma sucessão? Então, você vai ter a implantação de vida, e quando a gente fala de vida aqui, na ecologia, a gente está falando de vida, tanto vida autótrofa, vegetal, quanto vida heterótrofa. Tá? Você tem, então, a implantação nessas duas conotações. Você tem a implantação de vida num local onde nunca fora habitado anteriormente. Tá? Aí eu dei um exemplo para vocês. Por exemplo, imagina que você está no alto de um penhasco. Está lá no alto de um penhasco, onde você tem uma rocha no alto do penhasco. Que é aquela sucessão que cai bastante Enem. Aí, veja só, você falou, oh, eu tenho uma sucessão no alto do penhasco. É possível eu ter, por exemplo, vida nesse alto do penhasco? Sim, é possível. Como? Como que eu vou ter vida nesse alto do penhasco? Bom, você tem associação entre algas, tá, e fungos que estabelecem aquela relação mutualística que a gente viu já esse ano, uma relação harmônica que nós chamamos de líquens. Ah, bom, se eu tenho líquens, o líquen, então essa mistura aí, né, de alga com fungo, e é uma mistura tão intrínseca, é uma associação tão mutualística, que se houver separação, tá, ambos morrem. É verdade, ambos morrem, então não pode se separar, de forma alguma não pode se separar. Então presta atenção no detalhe aqui. Então, durante uma sucessão, por exemplo, é possível você ter a forma de reprodução de um líquen chegando lá no alto de um penhasco? É possível. Quem que pode levar? Qual que é a forma de propagação do líquen? A relação é tão íntima entre a alga e o fungo que ele desenvolve uma forma de propagação que a gente chama de fragmentos, tá? Conhecidos como sorédios. Então, imagina que o vento consiga levar no alto do penhasco, um vendaval, sorédios, ou até mesmo aves, ou até mesmo, tá? Determinados animais voadores. Então, principalmente, aí você pode pegar uma águia, por exemplo. A águia, muitas vezes, ela vai no alto do penhasco. Ela vai no alto do penhasco e pode acontecer que ela tenha suas penas, tá? Carregadas com sorédios. E quando ela deixa o sorédio ali no alto do penhasco, nós sabemos que os sorédios, eles têm uma capacidade muito grande de se adaptar naquele local, tá? Ali você tem, então, os líquens, tá? Chegando naquele local. Ah, mas antes pode ter chegado naquele local ali, Zé, pode ter chegado uma espécie de um musgo, de uma briófita, pode também, tá? Através dos esporos, pode chegar também pelo vento, ou por animais que voam até lá. Então, ao chegar esse musgo e esse líquen no local, ali você tem, então, o início, tá, de uma sucessão que vai estabelecer vida naquele local. Por isso que você fala assim, muitas vezes, nossa, mas eu estou observando o alto de um penhasco, lá parece que tem, tá, uma grama, ou tem algo do gênero, né? Como é que isso é possível? Sim, é possível, pelo vento, ou pela visita, tá, de animais naquele local. Mas o que nos chama a atenção é que, por exemplo, se você tem ali um musgo ou uma briófita no alto daquele local, o que vai acontecer? Você tem um tipo de vegetal ali que vai ter a característica de absorver água, tá? Ah, então tem agora um musgo, uma briófita. Ah, mas eu tenho também o líquen. O líquen foi a primeira espécie que chegou ali. Por que o líquen ele é importante? Porque essa associação de fungo com, tá, alga, ela libera um ácido sobre a rocha. E esse ácido que ela libera sobre a rocha, tá, esse ácido ele vai provocar a decomposição da rocha. E ao decompor a rocha aqui, ó, o que ele vai fazer aqui, ó? Ele vai, então, tá, enriquecendo e formando um solo primitivo, tá? Um solo primitivo que ele apresenta, então, uma camada de água e de sais minerais, tá? Então, você vai mudando aquele local, que era um local formado de rochas, para você ter um local agora formado por líquens.
Então, a partir desse líquen ali estabelecido, o que vai acontecer, Zé? Você vai afofar ali, você vai ter um solo que antes você não tinha, só tinha uma rocha. Você tem, ele vai afofar aquele local ali com líquen, esse líquen consegue absorver água juntamente com as briófitas, tá? Que permite o aparecimento de outras variedades. Essas outras variedades que vai aparecendo naquele local ali, ó, tá? São as comunidades de transição, que nós chamamos de séries. Então, essa comunidade primeira que se estabeleceu sobre a rocha nua é a comunidade pioneira, ou a comunidade Equeses. Depois você vai ter aqui, ó, os líquens se estabelecendo, ou os musgos se estabelecendo, aproveitando a umidade retida pelos líquens, tá? Aí começa a formar aqui a transição. Ah, então, Zé, deixa eu entender aqui, ó. No começo, Zé, eu vou ter aqui, então, pequena concentração de seres vivos que vão se estabelecendo, que vão criando condições a partir da comunidade pioneira para a transição de seres mais complexos. Até eu chegar nessa situação de clímax aqui, ó, eu vou ter a estabilização dessa comunidade, tá? Aí nessa situação de clímax aí que surge aquela questão do Amazonas não ser o pulmão do mundo, porque tudo que ela produz, ela mesmo que consome, tá? Então aí você tem então duas coisas, ó, a variabilidade das condições ambientais ao longo da sucessão ecológica, desde o substrato aberto até a implantação do clímax, a tendência é ela diminuir. Por quê? Porque aqui você vai estabelecer um bioma característico. Então aqui, por exemplo, você tem uma floresta implantada no fim, tá? E essa floresta ela tem menos variação no que diz respeito às condições climáticas. Já a complexidade estrutural do ecossistema vai aumentando, porque com o aumento da sucessão pioneira para a sucessão clímax, você vai ter aqui, então, o que, Zé? Eu vou ter aqui uma maior biodiversidade, tá? De uma forma geral, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Então, você vai ter um aumento na biodiversidade. Agora, outro detalhe legal. Então, aqui eu tinha um líquen, agora eu posso ter um musgo, eu posso ter uma samambaia, até que as aves começam a levar, tá? Sementes fotoblásticas negativas, aí você lembra lá do fitocromo, fotoblásticas negativas são aquelas sementes que só germinam na ausência de luz. Aí você começa a levar sementes nessa região aqui, as sementes começam a germinar, e nessa sucessão da rocha nua, aí de repente começa a formar aqui, ó, sementes de gramíneas germinando, tá? Forma uma grama. Começou com um líquen, passou por musgos, passou por peridófitos, até formar aqui uma grama, que é o clímax. Então, por isso que muitas vezes você se depara nos altos dos penhascos, né? Se depara com uma formação vegetal, uma grama mesmo. Nossa, mas como que chegou grama aqui? Aqui perto, indo para Poste Caldas, você tem aquela pedra gigante lá, né? E você pode ver que aquela pedra gigante, na parte de cima dela, ela tem toda uma reserva vegetal. Mas como que chegou a reserva vegetal lá? Ninguém foi lá plantar, chegou pelo processo de sucessão ecológica. Simples assim, tá? Então, ao longo da sucessão, você tem esses vários estágios de transformação. Então, aqui no primeiro estágio, você tem pouca biodiversidade. Aí, no estágio de transição, você vai aumentando aqui, ó, a biodiversidade, até chegar no estágio de estabilização ou clímax. Aí surge aquela história, né? Tudo que ela produz, ela mesma consome. Então, por isso que a Amazônia não é o pulmão do mundo, porque todo o oxigênio que ele produz na fotossíntese, tá? Que a floresta produz, a floresta mesmo consome no processo de respiração. Nossa, Zé, então que legal, né? Então você vai tendo aqui um aumento de biodiversidade. Sim, tá? E aqui, ó, o que caracteriza o clímax, basicamente? Com o aumento dessas variedades, da complexidade das relações alimentares, você vai aumentando, então, a biodiversidade. Mas aí tem um detalhe aqui, ó, a gente tem que mencionar para vocês, para você não esquecer. Toda vez que você está numa fase de transição, tá?
entre a comunidade seres e a comunidade clímax, por exemplo, quando você está nessa transição aqui, ó, você tem aqui indivíduos que pertencem às duas comunidades. Vou até ver se eu consigo colocar para vocês aqui, só para vocês enxergarem isso aí, ó. Como é que chama esse estágio de transição, Zé? Como é que chama esse estágio de transição entre uma e outra comunidade? Então, nós vamos ver aqui o que significa a palavra que nós chamamos de ecótono, tá? Ecótono é uma palavra muito utilizada na ecologia, e o que significa essa palavra ecótono? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, para a gente enxergar o real sentido dessa palavra. E, na verdade, o ecótono, ele nos mostra essa fase de transição, tá? Entre uma comunidade e outra, que permite, então, essa condição da sucessão ecológica. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Eu acho que eu consigo, peraí. Aí você vai ter aqui o ecótono, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mas não dá para mostrar o desenho. Ele vai só falar o que é o ecótono. Mas o ecótono é essa transição, por exemplo, esse estágio que você tem não passa direto da comunidade de transição para a comunidade clímax. Então, você tem aqui uma situação aqui que é paulatina, né? As variedades vão aumentando, a biodiversidade vai aumentando. Então, no ecótomo, você tem, então, tá, uma migração ali, ó. Então, você tem indivíduos que fazem parte de uma comunidade e da outra comunidade que vai se estabelecer, que é a comunidade clímax. Então, você tem indivíduos da comunidade de transição e da comunidade também, que nós chamamos de comunidade, tá, de equilíbrio ou comunidade clímax. Então, os dois indivíduos eles estarão ali juntos. Então, nesse momento da transição, que você tem indivíduos de ambas as comunidades, nós vamos chamar, então, de ecótono. Nossa, Zé, mas então esse negócio é muito fácil. É fácil mesmo, tá? Sucessão ecológica é um detalhe bastante fácil. Outra coisa aqui que nós vamos ter também, que a gente vai ver, tá? É óbvio que se você tem maior biodiversidade ao longo do processo de sucessão, aí você vai ter, obviamente, um detalhe bem simples aqui, você vai ter mais biomassa. Então, quanto mais evoluída ou quanto maior é a etapa que você tem, então, de sucessão ecológica, maior a biomassa, maior a biodiversidade, tá? Ah, mas então se eu tenho maior biodiversidade, isso é legal, né, Zé? É extremamente legal para você em todos os aspectos, tá? Se você tem maior biodiversidade, você tem mais massa orgânica ali acumulada. Agora, tem um detalhe também que você não pode esquecer, nesse caso da sucessão, tá? Uma perguntinha para vocês aí, para vocês pensarem, não sei se eu já fiz essa pergunta para vocês. Por que o solo da Amazônia ele é extremamente pobre? E por que uma coisa que cai sempre em Enem? E por que quando você pega, é um solo arenoso e pobre, né? E você já viu isso, ouviu? Se eu não comentei, provavelmente vocês ouviram isso sobre professor de geografia comentou alguma coisa com vocês. E por que o solo do Nordeste é muito rico? Porque é um solo argiloso, tá, isso eu já sei. Mas qual que é a razão, hein? Qual que é a razão do solo do Nordeste ser rico e o solo da Amazônia ser muito pobre? Qual a razão deles terem solo argiloso lá que retém muitas partículas minerais, e o solo da Amazônia é um solo que a água, ela lixivia, ela percola, ela infiltra com maior facilidade, e por isso é um solo um solo pobre em nutrientes minerais. Qual que é a razão aí? Ô Thales, você está aí, Thales? Cadê o Tô Thales? assim, Thales, pensa oi. comigo então. Por que você está lendo lá uma questão de Enem, por exemplo? Pensa comigo. Por que você acha que, no caso da Amazônia, o solo é pobre, sendo que você tem uma grande biodiversidade? E por que no caso do solo do Nordeste, tá, é um solo rico, apesar de a gente ter bem menos biodiversidade? Qual que é a razão que vocês atribuiriam a isso? Pode usar os conceitos da geografia também, que é a mesma coisa. Os O que dois que teriam. A Amazônia teria mais animais que morreriam, poderia dar mais nutrientes, mas como ela tem mais vegetação, ela consegue consumir mais esses nutrientes.
O Nordeste, quando os animais morrem, eles vão sendo armazenados no solo e não tem muita vegetação para usar. É exatamente dentro desse raciocínio do Tales, tá? Então vamos resumir o que ele falou. Então, tem matéria orgânica no solo? Tem. Essa matéria orgânica ela é convertida em matéria mineral no processo de decomposição? Sim. Então, quando você tem grandes formações florestais, tudo que é matéria inorgânica do solo vai ser absorvido pela planta. É isso que o Thales falou aí. Então, se vai ser absorvido pela planta, aonde que está a massa orgânica? Vai estar na floresta, nas árvores. À medida que você vai cortando essas árvores, nós vamos desmatar uma parte aqui, ó. Então, essa região, ela tende até mesmo à desertificação, porque o solo fica pobre, porque todo o acúmulo, né, de riqueza estava na árvore ali implantada, foi absorvido. E como ele diz aí, se você morre um animal, tá, morre um vegetal na caatinga, essa concentração fica no solo, mas não vai ser disponibilizado para a planta porque não tem massa verde suficiente para absorver. Então, nesse caso aí, não adianta você ter pouca massa verde nessa situação aí, tá? Porque se você tem pouca massa verde, você vai ter o solo rico, mas esse solo não disponibiliza de fato para a vegetação, uma vez que você não tem essa vegetação. Já no Amazônia é o inverso. O Amazônia é muito rico em biodiversidade, enquanto você tem o bioma daquela forma implantado. Agora, se você retirar parte desse bioma, tal, o solo é pobre, é arenoso, com o passar dos anos vai se tornar, tá, areia mesmo, e pode tender-se nessa busca incessante de implantar pecuária, tanto na região do Pantanal quanto na região da Amazônia, ampliar a pecuária, você pode provocar um desequilíbrio ecológico e esses solos se tornarem imprestáveis, tá? Então, não esqueçam dessa questão. A biomassa é um fator fundamental para que você tenha, então, a riqueza da biodiversidade, embora haja, então, o empobrecimento do solo, tá? Mas se eu tenho menor biomassa, se você tem menor biomassa, você tem menor biodiversidade, e automaticamente os cadáveres vão se acumulando no solo, vão sendo reciclados em matéria inorgânica, e a parte mineral fica rica, tá? Exatamente porque você tem baixa biodiversidade. É isso mesmo que o Thales falou. E outra coisa agora, para vocês pensarem também aí, um detalhe bem interessante quando a gente fala em sucessão ecológica. Por que nós temos aí 3 tipos de sucessão, Zé? Tá? Então, nós temos a sucessão primária, secundária e a destrutiva, que você falou para a gente, tá? Então, quando a gente está tratando de sucessão primária, você vai lembrar do seguinte, olha, lembra num local, num ambiente em que você não tinha vida, como eu citei lá da Rocha Nua, ou num local mesmo onde não havia absolutamente nada, um local praticamente desértico. Então, se chegar a vida naquele local, você vai ter, então, a implantação, tá, através da sucessão ecológica, de um novo sistema que vai trazer vida a determinado local. Bom, esse processo nós chamamos de sucessão primária. Por quê? Porque o local era virgem, vamos dizer assim. Local virgem é local que nunca foi depredado ou degradado. Se é um local que nunca foi depredado, nunca foi degradado, então, se vai implantar pela primeira vez vida naquele local, como a Rocha Nua, então você tem uma sucessão que nós chamamos de sucessão primária, tá? Então, naquele local, em função do clima, você tem um processo de sucessão que vai prevalecer a vegetação estabelecida por aquele clima característico. Agora, o que é uma sucessão secundária, Zé, nesses tipos de sucessão que nós vamos ter? Quando a gente fala de sucessão secundária, aí nós vamos ter uma outra característica. Qual seria essa outra característica? Imagina um local totalmente já implantado, um bioma característico daquela região. Vamos pegar lá a Ásia, né, principalmente no tsunami de 2004, tá, na região da Indonésia. O que aconteceu ali? Então, olha, com a ação de um tsunami, não precisava ser só um maremoto, podia ser também um vulcão, por exemplo, tá?
Ah, podia ter um vulcão na Itália provocando isso, um Vesúvio da vida? Poderia. Ou no Chile? Poderia. O que que acontece? Acontece que você já tem um bioma ali estabelecido naquela região. Você tinha um bioma ali estabelecido na região da Indonésia 16 anos atrás. Aí você fala assim, aí veio aquela região do maremoto e devastou grande parte desse bioma na encosta litorânea, tá? Ou você teve um vulcão em erupção nas imediações lá da Finlândia, né? Aí o que que aconteceu? Da Islândia, agora falhou a memória, que ficou a Europa toda coberta de cinzas. Esse vulcão ele entrou em erupção e com esse vulcão ele destruiu parte do bioma nativo que estava nas suas proximidades, né? Aquela descida daquela massa quente vai destruindo completamente toda aquela região. Aí é o seguinte, aí você já tinha estabelecido ali um bioma, não é na sucessão primária, na sucessão primária você tinha ali um sistema que era virgem, e nesse sistema virgem você tem a implantação de um bioma num local onde nunca teve vida. Agora, na sucessão secundária, você tinha um bioma, e esse bioma está sendo destruído por ações, por exemplo, ambientais, podia ser por ações humanas também, tá? Como acontece, por exemplo, com as regiões da floresta do Congo, da floresta amazônica, tá? Da floresta chinesa, do bambu, etc. Tal, que tem intervenção humana, no afã, muitas vezes, da prática da agricultura, aí acaba-se que destruindo por completo ou destruindo parte desse bioma, tá? Bom, aí você tem, então, voltou no estágio inicial, estágio zero. Ah, veio lá a massa quente do vulcão e destruiu tudo aquele local. O que que vai acontecer ao longo do processo de sucessão ecológica naquele local? Bom, ao longo do processo de sucessão ecológica, vai acontecer um detalhe bastante legal. O que que vai acontecer? Você vai ter uma sucessão secundária. Por que secundária? Porque aquela região já era povoada. Ela foi, então, ela deixou de ser povoada para uma ação ambiental, para uma ação humana. Então, se ela deixou de ser povoada, a tendência é que isso não acontece da noite para o dia. Por exemplo, você reimplantar uma floresta, isso pode chegar até um tempo até de 100 anos. Então, não é do nada assim, aí chegou uma florestinha aí, não sei o quê, você está reimplantando. Não, não é assim que funciona, tá? Vai demorar, mas vai demorar um período considerável, até que depois de 100 anos você volte a ter naquele local uma floresta que foi devastada, tá? Então, a sucessão, ela vai reimplantar. Então, quando ocorre a destruição e você tem a reimplantação, tá? Isso é sucessão secundária. Então, Zé, vou ter os mesmos estágios que eu tenho lá. Sim, você vai ter os mesmos estágios, não vai mudar absolutamente nada na sucessão secundária. Eu tenho todos os estágios lá, tem todos os estágios normais, blá, 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 etc, tal. Mas e aí? Então, secundária é quando eu tinha uma área implantada e essa área foi destruída. Exato. Agora, o que é uma sucessão que nós chamamos de sucessão destrutiva, Zé? O que nós entendemos por sucessão destrutiva? Quando nós falamos em sucessão destrutiva, nós vamos ter aqui um detalhe aqui, ó, legal. O que é uma sucessão destrutiva? Né? Dentro dos tipos você tem, então, a primária, aí você vai ter, então, a secundária, e você vai ter aqui a destrutiva. O que seria uma sucessão destrutiva? Toda vez que você lê essa nomenclatura no Enem, sucessão destrutiva, você vai lembrar o seguinte, é uma sucessão que nunca vai atingir o estágio que nós chamamos de clímax. Ah, então nessa sucessão destrutiva, nós não vamos ter aqui o clímax, não teremos o clímax. Se nós não teremos o clímax, então nós temos só dois estágios, o estágio da comunidade pioneira, ESSESES, e da comunidade de transição. Por que você não tem o clímax? Porque quem realiza esse tipo de sucessão destrutiva são os animais que realizam o processo de higienização ambiental. Ah, então ele realiza o processo de higienização. Quem são os animais que realizam higienização ambiental? Então você toma cuidado que não são os decompositores, tá? Quem realiza higienização, os decompositores realizam aquilo que nós chamamos de reciclagem da matéria.
quem realiza a higienização ambiental, tá, são os animais como o urubu, por exemplo, o abutre, tá? Esses vão limpar o ecossistema. Ah, então tem lá um boi morreu, tá? Aí ele está lá na beira da rodovia, está morto lá porque alguém bateu nele, etc. Tal, está na beira da rodovia. Aí o que você observa quando você está passando? Acho que todo mundo já viu isso, né? Aí o urubu está descendo lá para comer o boi. E ele tem uma capacidade de detecção de carniça, que é uma forma assim fantástica. Não precisa nem estar em estágio de carniça, já começou a deteriorar ali, ele já vai chegando, né? Então ele consegue ali chegar e vai comer. Você fala, nossa, que porco, né? Está comendo carniça. Mas há uma necessidade, porque o ecossistema também, além do processo de decomposição, de conversão da matéria orgânica e inorgânica, há a necessidade de você realizar o processo de higienização, processo de limpeza. E nesse processo de higienização de limpeza, o urubu é fundamental na cadeia, tá? Ele vai comer essa carniça. Nossa, Zé, então ele está comendo aquilo, ele está higienizando. Sim, ele está comendo. Então, toda vez que um urubu ele está trabalhando sobre um boi morto para limpar o ecossistema, nós chamamos esse processo de sucessão destrutiva. E você vai guardar para mim que nessa sucessão destrutiva, nunca você vai ter o clímax da sucessão ecológica. Ah, então não tem o clímax ali, Zé. Não, não tem o clímax. Ah, então o que, que acontece? Acontece que depois que se esgotarem ali a carne que ele está ingerindo, o que, que vai acontecer? Ele vai acabar com todo aquele processo orgânico. Na verdade, sobrarão ali basicamente os ossos, tá? Mas ele vai destruir toda essa parte orgânica, ele vai se alimentar dessa parte orgânica. Então, se ele tem uma sucessão que no fim não leva um equilíbrio e sim leva praticamente a destruição da massa orgânica, nós chamamos de sucessão destrutiva. Não esqueçam disso, tá? Então, esse é o terceiro tipo de sucessão. Então, a primária, quando ocorre num ambiente virgem, a secundária, quando ocorre num ambiente que já tinha um bioma implantado, esse bioma foi destruído, e agora ele vai ser reimplantado, e a sucessão destrutiva, que, por essas razões aí, ela vai, então, ser estabelecida num local onde você vai ter a higienização ambiental. Nossa, então isso é facinho para guardar. É bem fácil. Agora tem a questão, duas questões pertinentes à sucessão, que diz respeito a muito aí a Enem, tá? Quais são essas questões? Uma das questões é a sucessão que a gente fala de sucessão numa rocha nua. Até vou ver se eu tenho aqui um desenhinho para você mostrar, para você enxergar aí. É uma coisa que você vê muito na geografia também, quando o professor fala, por exemplo, em assoreamento, tá? Quando o professor fala, por exemplo, em matas ciliares, função dessas matas ciliares, tá? Então, nós vamos ver aqui alguns detalhes que nos despertam atenção. Deixa eu ver aqui que deu um probleminha na hora de projetar para vocês aí. Deixa eu ver se agora vai. Entendi. Então, aqui, ó, vamos entrar aí no livro de vocês, para a gente poder fazer essa correlação da sucessão, para você ver que os lagos e lagoas que hoje existem, todos, não é exceção não, tá? Isso aí vai acontecendo aí ao longo das eras geológicas. É lógico que numa era geológica, muitas vezes, você não consegue perceber essas substituições, porque você está naquela mesma era. Mas a tendência é que os lagos e lagoas hoje existentes, eles desapareçam, tá? E surjam em outros locais. Não vai desaparecer esse, vai sumir, vai faltar. Não. A tendência é que o próprio ecossistema, ele consegue, então, repovoar, tá? E restabelecer esses lagos. Da mesma forma que está fechando um aqui, ó, está abrindo o outro em outro local. A gente vai ver essa condição aí bastante legal, tá? Que os lagos e lagoas hoje existentes, eles tendem ao desaparecimento. Então, vamos projetar aqui agora, acho que vai dar certo. Ficou muito tempo que é aberto.
no Google Chrome, por isso que ele fecha sozinho. Agora vai. Aí vai aparecer para vocês aí, ó, a sucessão ecológica. E vai tratar. Aí um detalhe aqui que você está vendo que eu estava falando para vocês, ó, quando você olha aí para uma rocha dessa aqui, ó, fala, pô, mas como é que tem vida aqui, pô? Como é que tem vegetação aqui, hein? Como é que se implantou? Através da sucessão. Algum animal levou, né? Algum animal levou o sorédia, algum animal levou o esporo, algum animal levou, tá? Sementes. Você vê aquela região dos Estados Unidos lá, dos cânions, né? Então, quando você olha para aquela região dos cânions, você vê situações dessa aqui, ó. Você vê situações com vida vegetal, muitas vezes, tá? Que é uma característica de uma sucessão que houve. Ah, mas não tem solo. Tem sim, porque o líquen, ele conseguiu decompor aqui as rochas e formar o solo, tá? Então, o material do SAS, em termos de grafismo, né? Ele é muito bom. Ele vai falar aqui das dunas também, a sucessão que ocorre nas dunas, tá? Que é a areia. Você tem a implantação que é muito parecido com a da rocha nua, mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui, se ele tivesse uma fotozinha aqui dos lagos, e lá, aqui, ó, tem sim, isso aqui que eu queria, ó. Olha só, o que acontece aqui quando você tem a formação de um lago e de uma lagoa? Isso aqui é muito legal. Ó, aqui você teve uma depressão, tá? Nesse local. Com essa depressão aqui, isso aqui pode ser provocado até mesmo ao longo das eras geológicas. Você tem, então, um abalo sísmico, por exemplo, tá vendo? Aí você tem um abalo sísmico e você tem, então, um vale, uma depressão. Bom, esse vale, essa depressão, por sua vez, ele está interligado aqui, ó, ao lençol freático do solo. Então, na verdade, olha, é como se fosse uma mina d'água, né? O lençol freático do solo é que vai, então, levar água, tá? Para esse vale. Nossa, que legal, Zé. Então, o lençol freático é que vai levar água para esse vale. Exato, ó. O lençol freático é que está enriquecendo de água aqui, ó, esse vale. Nossa, isso é legal, hein? É. Então, você tem a formação de uma lagoa. E nas imediações da lagoa, você vai ter implantação de vegetais. Tá vendo aqui? Então, essas vegetais que são fundamentais, é aquela propaganda que você tinha na televisão, né? Ah, bom, quem que está protegendo aqui, de certa forma, os meus olhos, etc. Tal? Você não tem os seus cílios para proteger o globo ocular, tá? Juntamente com a sua pálpebra. Então, cílios, daí a gente chama de matas ciliares. Tá vendo as matas ciliares? Para que servem essas matas ciliares? É a vegetação fundamental para evitar que grande parte dos dejetos, muitas vezes, tá? Principalmente aqui para segurar a areia, tá? Processos erosivos que venham levar, tá? Sedimentos para o fundo da lagoa. Então, essa mata ciliar aqui é uma cultura em faixa de retenção, que nós chamamos na agronomia, tá? Para impedir o acúmulo de dejetos na região do fundo. Ah, então se vai impedir o acúmulo de dejetos na região do fundo, então a tendência é você ter um lago por muito tempo. Sim, a tendência é você ter um lago por muito tempo. Só que com o passar dos anos, tá? A tendência, por que que a gente fala que a tendência de todo lago e lagoa hoje existente, a tendência é o desaparecimento? Por que isso, Zé? Bom, a tendência aqui, ó, o que vai acontecendo? À medida que vai aumentando a vegetação aqui na imediação, como proteção do solo também, anti-erosão, essa vegetação aqui, ó, ela vai perdendo folhas, vai perdendo galhos, tá? E essas folhas, esses galhos, ou até mesmo quando você vai perdendo parte dessa vegetação, você tem, tá, uma escamação do solo erosivo aqui, ó, que vai estabelecendo dejetos no fundo desses lagos. Então, a tendência é que cada vez mais, tá, esses lagos, eles vão ser aqui, ó, ocupados por dejetos no fundo. E esse acúmulo de dejetos no fundo do lago é o processo que nós chamamos de assoreamento. Tá aqui, ó.
vocês veem na geografia também. Ó, então vai acumulando aqui, ó, assoreamento. Mas com o passar do tempo, o que está acontecendo aqui, ó? A biodiversidade desse lago aqui, ela vai aumentando. No começo eu não tinha nada, tá? Aí depois, olha o que está acontecendo aqui. Você vai tendo o aumento da biodiversidade. Você vai tendo aqui a formação, ó, de vegetais. Você já tem vegetais nesse lago. Você já tem peixes aqui, ó, tá? Nadando nesse. Aqui parece que é um bagre, né? Porque ele tem respiração aérea e tá pondo a boca para fora d'água, porque ele consegue engolir bolha de oxigênio também, tá? É uma respiração adicional que eles apresentam, que lembra a piramboia. Então, ó, cada vez mais, com o passar do tempo, esse assoreamento aqui, ó, tá vendo? Vai aumentando, ó. E o volume de água daquele local, ele vai diminuindo em relação ao estágio inicial, tá? E cada vez mais, ó, essas plantas que estão no fundo, elas vão criando ambiente, tá? Porque com assoreamento você tem um aterramento aqui, ó, vai criando ambiente para o surgimento de novas variedades de vegetais que vão surgindo. Tá vendo? Cada vez mais o lago vai ficando esparso, né? Até você atingir o clímax. Então aqui eu tinha, ó, a comunidade pioneira inicial, tá? Onde você tinha apenas algas microscópicas aqui na água. Depois você começa a ter aqui, ó, os séries, com as comunidades de transição, tá? Então aqui é Queses, pioneira, aqui, ó, séries, transição, e nessa transição aqui você tem um aumento natural da biodiversidade, além das algas que você tinha aqui, passaram a surgir peixes, vegetações costeiras, tá? E essas vegetações aqui, ó, elas vão subindo aqui, vão ocupando esse espaço, e com o aumento aqui do aterro, o que vai acontecer aqui, ó? Cada vez mais você vai tendo aqui, ó, um aumento na biodiversidade interna, tá? Só que a água vai diminuindo. Então, o que acontece com esse lago aqui, ó? Acontece que onde você tinha uma lagoa, com o passar do tempo, com esse aterramento aqui, ó, você vai ter a formação de um charco. O que é charco, Zé? É um brejo. Ah, então aqui eu tenho um brejo bastante úmido aqui, ó, onde você tinha um lago e lagoa, né? Isso, eu tenho a formação de um brejo, que passa a ser ocupado por novas variedades, inclusive anfíbios aqui, ó, tá? Répteis aqui. Então você tem outras variedades, você vai aumentar a biodiversidade. Então aqui eu atingi o estágio de clímax. Ah, então quando eu atinjo o estado de clímax, eu chego nessa condição. Todos os lagos e lagoas hoje existentes, eles tendem, então, o quê? A desaparecer. Ah, então desaparece. Isso. Mas significa que esse aqui desapareceu aqui, Zé? Aí nós vamos ficar com um lago a menos? Então, aquilo que eu falei no início. Óbvio que não. Em outro local, você vai ter um novo abalo sísmico. Com esse novo abalo sísmico, você vai ter a formação de um lago parecido com aquele que desapareceu. Isso é um equilíbrio, tá, do próprio ecossistema. Então, todos os lagos e lagoas hoje existentes, ao longo do processo de sucessão ecológica, que isso aqui não é, às vezes, durante a nossa vida, a gente pode presenciar isso, um processo de transição ao longo da nossa vida, mas esses processos, quando os lagos são maiores, etc., tal, tá, demora aí, né, centenas de anos para que isso aconteça de forma mais efusiva. Mas tende a desaparecer e você vai ter um abalo sísmico e a formação de um outro lago, tá? Aqui ele fala da sucessão em rochas, que nós falamos para vocês. Então, aqui você tem já a iluminação, você já tem a umidade, tá? A iluminação é direta, e ali você tem altas temperaturas, você tem a umidade ali que é reduzida, porque se você não tem solo no alto daquela rocha, você não consegue reter água, tá? Então, você tem grandes oscilações de temperatura. Mas aí, olha, e também não há nutrientes para que os seres vivos se estabeleçam. O que acontece? A fixação, tá, de espécies, tanto de líquens como de vegetais naquele local, permite a retenção da água da chuva, tá, e permite o estabelecimento, então, de vários seres que ali vão se estabelecer. Mas você tem um processo de sucessão. Então, olha só, sucessão
É uma aula tranquila, eles não vão ter problema nenhum, na medida que você tem a implantação de diversas comunidades em um determinado local, tá? Aqui ele vai mostrar para vocês aqui, ó, os processos da rocha nu. Primeiro aqui os líquens se instalando sobre a rocha, criando condições para o desenvolvimento, tá? Dos musgos, ó. Depois você pode ter gramíneas, depois você pode ter pequenas árvores que a gente chama de arbustos, tá? Formando clímax. Então aqui eu tenho a ecésis, aqui eu tenho seres e aqui eu tenho clímax, ou seja, eu tenho a comunidade pioneira, eu tenho a comunidade de, tá, transição e aqui eu vou ter a comunidade que nós chamamos de clímax. Então, assim, tranquilo, é uma aula muito tranquila, tá? E não tem nenhum problema. Agora, depois dessa aula, faltam só 2 aulas aqui. Eu não vou nem começar essa aula hoje. Só falta a aula 23 e 24. Semana que vem é feriado. Aí nós vamos voltar no dia 9, dia 16. Eu já termino isso aqui, essa parte, com vocês. Mas vamos lá, eu quero saber agora a opinião de vocês de um detalhe. Se tiver alguma dúvida sobre sucessão, pode, fica à vontade para perguntar. Mas antes aí da gente caminhar para o fim dessa aula, que é tranquila mesmo, é natural, tá? Eu quero a opinião de vocês sobre uma questão que foi lançada aí agora, essa briga, essa politização com relação às vacinas. Essa briga que está aí das vacinas. E isso porque é só para lançar um argumento qualquer para provocar discussão, na verdade, né? Porque, por exemplo, cloroquina não é comprovado cientificamente, aliás, é comprovado cientificamente que não funciona, tá? Não tem nenhuma eficácia. A medicação usada nos Estados Unidos para o ebola, o remdesivir, também foi comprovado recentemente que a eficácia do remdesivir para a Covid também muito pequena. Também não justifica utilizar remdesivir para a Covid. Portanto, ainda nós não temos aí, temos os tratamentos de base, mas não temos medicação. Mas aqui no Brasil, semana passada, surgiu essa discussão com relação à questão da vacinação, né? Porque a cloroquina, a ciência não aprova, mas ela é eficaz. Agora, a vacina tem que ter aprovação da ciência, obviamente, para que ela seja utilizada no Brasil. Para a vacina serve a ciência como parâmetro. Para a cloroquina, não. Pode ser por mandato presidencial. É lógico que os médicos nem ouvem isso, né? Tem que dar cloroquina. O presidente falando. O presidente não é médico, entendeu? O presidente falar se tem que dar, se tem que deixar de dar, etc. Isso pouco importa. Não é médico. Quem faz tratamento do paciente lá é o médico. Quem vai definir o que vai ser tratado é com o médico. Agora, o seguinte, a discussão, para a gente pautar a nossa discussão. Né? Então, mesmo que vale o detalhe, a discussão em cima da vacina chinesa é muito simples. O que foi dito? Foi dito que a vacina chinesa ela não serve, tá? Primeiro, por uma questão de preconceito mesmo, né? Foi produzido na China, que na China tudo é produzido, nada presta. Isso também não existe. Todas as indústrias do mundo hoje, tá? Elas estão onde? Estão na China, certo? E outra coisa interessante também que nós vamos ter aqui, além dessa situação das indústrias, etc., tal, estarem na China, etc., tal, a discussão é, se amanhã tivesse vacina, já de imediato, assim, não precisa ser a vacina chinesa, não. Pode ser qualquer vacina. Se nós tivéssemos vacina, tá? Quem de vocês teria coragem de tomar essa vacina já de imediato? Quem que se proporia tomar a vacina? Se fosse uma vacina que surgisse no meio do ano que vem, e se você pudesse ser uma pessoa que estabelecesse aí, eu quero participar
dessa campanha de vacinação, etc. tal, né? Quem de vocês participariam dessa questão aí, das vacinas, hein? Quem? Você, Bianca, você seria uma das primeiras a vacinar, sim ou não, e por quê? Quem que seria aí? Ana Laura? Gabriela? Zé, a gente tá mandando no chat. Vocês podem falar também, pessoal. Sofia diz que eu acho que eu tomaria sim. Thales diz, eu tomaria depois de um monte de gente ter tomado, tá? A Sofia, o Guilherme também disse que tomaria. E a Sofia diz, mas acho que não poderia obrigar ninguém a tomar. Então vamos lá. Não, obrigar vacinação, na verdade, a única, quando tem vacinação que é obrigatório tomar, na verdade, é vacinação de criança, porque aí depende dos pais, né, levar os filhos a vacinarem. Ninguém pode ser obrigado a vacinar. Agora, o que eu gostaria, pegando aqui o gancho da... Eu acho que eu também tomaria. Então, eu acho que tomaria também. Bom, pegando o gancho aí da Sofia, aí o C, Zé, você tomaria? Bom, de imediato eu não vou tomar. Eu esperaria um pouco também, né? Porque vacina é um negócio que demora. E essa vacina aí, que a gente pode dizer o seguinte, foi feita muito nas coxas. Mas é óbvio que não é questão de não tomar por uma questão de restrição com relação se é chinesa, se é de Oxford, se é... Não, a única que eu não tomaria de jeito nenhum é aquela russa. Até porque essa vacina chinesa aí, 75% do know-how dela é fabricado aqui no Brasil, tá? Mas, assim, depois que você tem uma produção em massa e que várias pessoas estão sendo imunizadas, né, eu não teria problema nenhum de tomar, mas teria que aguardar, igual o Thales falou também, eu teria que aguardar um períodozinho, né, para ver como é que... Porque vai ter aqueles desesperados, aqueles que vivem morrendo por qualquer coisa, então, assim, não, eu estou morrendo, então tem aqueles desesperados, tá? E esses desesperados, eles vão, então, querer tomar a vacina primeiro, né? Vai fazer aquelas filas, etc, tal. Tudo bem, claro que não vai ser aprovada nenhuma vacina que nós não tenhamos condições aí também de dar uma certa imunização, não tem sentido nenhum aprovar porcaria. Mas, por exemplo, a vacina da dengue, né, ela não foi permitida, não é só porque 66% de imunização e a Anvisa pede 85%. A vacina da dengue, ela não foi permitida usar pelo SUS no Brasil. Uma das razões é exatamente essa que está sendo discutida agora. Os sintomas, os efeitos colaterais da vacina, a vacina francesa, tá? Os efeitos colaterais da vacina são piores do que os efeitos da doença, da dengue, em algumas pessoas, é claro, tá? Então, aí a grande questão é, justifica ou não justifica? É bem verdade que não são todos que têm efeitos colaterais, mas você pega uma vacina, por exemplo, que é uma vacina altamente testada e altamente experimentada no mundo, que é a vacina da febre amarela. Tem gente que morre até hoje depois de tomar a vacina da febre amarela. É exceção, pequeníssimo, né? Mas, por exemplo, dessas vacinas que estão sendo desenvolvidas aí, aguarda-se que 5% tem efeitos colaterais, tá? Então, se tem efeitos colaterais, é lógico, mas 5% está dentro, 95% não vai ter. Tudo bem. Mas o que não pode acontecer, por exemplo, aí assim, a Rússia querer implantar uma vacina, Sputnik, né? Uma vacina e impor que essa vacina vai ser, isso vai, né? Porque lá vai ser obrigatório. Então, eles vão começar a vacinar a população, etc. tal, e eles vão ver na obrigatoriedade lá de vacinar essa população, blá, 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 blá. Então, ao vacinar essa população, você vai ter um problema, né? Muita gente vai morrer, só que eles não vão divulgar, tá? Porque Sputnik não tem nem trabalho científico ainda que dá respaldo a ela. Então, pode ser que seja uma grande vacina. E aqui no Brasil, o governo do Paraná, ele vai admitir e assume essa vacina. O problema é a Anvisa aprovar a entrada dessa vacina sem nenhum respaldo científico. Então, impossível. Então, agora, o que mais me chateia nessa história toda é que todo indivíduo ele tem o direito de tomar ou não, isso aí é liberdade, tá?
uma vacina. A não ser que, se nós tivéssemos um surto de ebola no Brasil, por exemplo, que a letalidade ultrapassa 90%, então você pegou, você tem 90% de chance de morrer, aí você tem, tá, como é que fala? Por força da Constituição, você tem o direito de vacinar as pessoas, nem se fosse na marra, se tivesse uma vacina para ebola, que também não tem, tá? Então, assim, aí é uma outra história, né? Aí não depende só da sua escolha, depende também de você transmitir. Agora, quando o contágio ele é menor, você não pode obrigar ninguém a vacinar, exceto as crianças, e como essa vacina não é para crianças, que eu já falei para vocês, é só para adultos, não tem que ter essa obrigatoriedade. Agora, tem que ter uma consciência, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm alguns dispositivos que colocam o aluno, mas surge essa doideira hoje, que são vacinas consolidadas, que pais não querem vacinar as crianças, né? Porque vai dar isso, vai dar aqui, escuta esses idiotas de plantão, etc. Tal. Não precisa imunizar o filho, etc. Por isso voltou sarampo, tem voltado várias doenças que nem existiam mais, estão nos assolando novamente, tá? Então, nos Estados Unidos, o que eles fizeram? Fizeram muito simples. Você vem para a escola, se não trouxer a carteira de vacinação das crianças em dia, tá? Porque você está pondo em risco a vida do seu filho. E essas vacinas que eles tomam, isso aí já são comprovadas cientificamente, são eficazes. São anos e anos de comprovação. Se não entrar, se não chegar aqui e apresentar a carteira de vacinação, você não faz matrícula. Seu filho fica sem escola. O que você quer? Vacina. Tiveram que tomar esse tipo de iniciativa. Agora, essa briga aí politizada de vacina, tipo de vacina, né, se a vacina... Então, no Brasil, você consegue piorar aquilo que já está ruim, né? Aparece o governo de São Paulo, que para mim é um grande oportunista, entende? Que gosta ele é igual papagaio de pirata, ele gosta de aparecer em todas, que já tinha... Eu já sabia, todos nós já sabíamos que não ia ter vacina em dezembro no Brasil, que isso é impossível. Os testes nem terminaram ainda, pô, né? Como é que você ia ter vacinação em dezembro? É impossível. Agora, você vai usar o povo também de cobaia, também isso a Anvisa nunca vai permitir. Esse é um babaca que quer se passar por bonzinho. Agora, aparece um presidente, né, inominável, que não vou nem citar aqui nome para ele, que aí já é contra a vacina, porque o governador de São Paulo é a favor daquela vacina. Pô, que discussão é essa? A discussão de vacinação não é uma discussão política, ideológica, para retardados políticos discutirem entre si. A discussão de vacinação é uma discussão sanitária. Ponto. É de aspecto sanitário. Quem tem que discutir isso é a Anvisa, é o Ministério da Saúde, né? Tanto que agora o problema, já entraram lá com petição contra as medidas do presidente, quem vai ter que definir essa situação mais uma vez é o judiciário. Por quê? Porque estão politizando uma questão de imunização. Mas e aí, Zé? O negócio é esperar alguns vacinar. Não, cada um tem. Se você tem convicção, tem boa saúde, já não é tão velho quanto eu, né? Se você tem convicção nesse sentido, você vai lá e se você quer vacinar, você vacina. Porque também tem um detalhe, eu não acredito, pegando o gancho da Sofia e do Thales aí, eu não acredito que a Anvisa liberaria. A Anvisa é chata para danar, pô. Eles não liberam qualquer medicação para entrar, não. E muito mais tratando de imunização. Eu não acredito que eles vão liberar uma vacina que não tenha uma eficácia comprovada e que não seja bem testada. Agora, os primeiros a tomarem, realmente, vão tomar essa vacina lá no meio do ano que vem, e ao tomar lá no meio do ano que vem, tá? Se tomar, são os profissionais de saúde. Essa imunização para nós mesmos, para os seres humanos comuns, produzida em larga escala, vai chegar lá para julho, agosto, setembro, outubro, sei lá, entende? Por aí. E talvez até 2022, essa vacina já esteja consolidada, e por estar consolidada, nós vamos estar, então, já, tá, aptos a vacinar toda a população mundial. Mas pense nisso.
Nesse país, a gente não pode analisar nada com, como é que fala, com radicalismo. Hoje tudo é para aparecer politicamente, não sei o quê, para ser o bonzinho da vez, ou para se contrapor, né? Se a maioria não quer cloroquina, não, eu quero cloroquina, né? Se é comprovado que isso não, aí tem os idiotas de plantão que vão falar, não, isso aí é interessante usar a cloroquina, blá, 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 blá. Né? Só que quando eles ficam doentes, eles vão então para os grandes hospitais, né? E lá se submetem aos tratamentos que são pré-estabelecidos pelos grandes hospitais. Ponto. Então, aí você transformar uma questão sanitária numa questão ideológica e política, no mínimo, é insano. Isso é insanidade, tá? Insanidade. Quem responde para a saúde tem que ser médico. Você não vai no advogado para você tomar uma vacina. Você tem que ir no médico. Para o médico te explicar quais são os efeitos, as causas, etc. É o médico que tem essa prerrogativa. Então, como diz aquele ditado popular, cada macaquinho no seu galinho. Beleza? Então é o seguinte. Ô Zé, deixa eu te perguntar, você acha que as escolas já vão retornar no começo do ano que vem? Ou você acha que só, tipo, depois do meio do ano? A grande dificuldade nessa questão de escolas aí é o seguinte, teve um estudo, eu falei, não sei, acho que eu não comentei com vocês tudo do Reino Unido, né? Tem um estudo no Reino Unido que mostra que após o retorno da educação infantil, agora nesse ano, tá? Que tem o quê? 2 meses que retornou no Reino Unido, houve um aumento do contágio de Covid em 600% de casos, tá? 600%. Então, hoje no Brasil nós temos 22 mil casos por dia de novos casos, né? Isso na Grã-Bretanha, mas vamos projetar a porcentagem aqui. Se você tem 600%, pô, então você vai ter 120 mil casos por dia, igual está os Estados Unidos com 80 mil ainda de contágio. Então, assim, educação infantil, educação de ensino fundamental 2 até 9º ano, eu não sei, vai depender muito dos parâmetros que nós vamos ter. Agora, uma coisa é certa, não tem como voltarem às aulas da forma como era antes. Sala cheia, etc. tal. Porque, não sei se vocês viram aquele experimento que você coloca 9 alunos numa sala de 9 por 10 metros quadrados, mesmo os alunos todos de máscara, isso, experimento europeu, sala com ar-condicionado, blá, blá, blá. Saiu semana passada. Quando um aluno espirra, todos são contaminados em até 5 minutos, os 9 alunos que estão dentro da sala, no máximo 9 alunos por sala, uma sala de 9 por 10, 90 metros quadrados. Os 9 alunos que estão naquela sala, todos se contaminam, tá? Mesmo por quê? No espirro, as partículas vão sobre a carteira do colega, sobre o lápis do colega, aí quer dizer que você pega o lápis, você põe o dedo no nariz, então acaba contaminando. E nas escolas que voltaram em Pernambuco semana passada também, 2 escolas tiveram um aluno contaminado no primeiro ano e outro aluno no segundo ano. Moral da história, teve que mandar todo mundo da sala de volta para casa em quarentena, para cumprir quarentena, porque tinha um colega contaminado. As escolas resolveram fechar, porque aí fica nessa, aí você vai, aí fulano aparece contaminado, aí para tudo de novo, aí aquela sala não pode. Então, o que está definido para o ano que vem? Respondendo de forma objetiva. O governo já assinou o decreto, o ministro da Educação já assinou o decreto, que até o final do ano que vem, as aulas, o sistema remoto pode continuar. Não quer dizer isso que todas as nossas aulas serão remotas, mas dificilmente eu vejo, assim, a princípio, até que haja uma imunização efetiva da população, a chance de nós voltarmos àquilo que era considerado normal anteriormente, tá? Aulas com a sala toda, pode ser que haja, no começo, assim, haja uma liberação, mas poucos alunos por sala, né, uma sala de 40 alunos, você tem aí 8 a 10 alunos, os outros alunos assistindo em casa, tá? Então vai ficar nessa coisa aí, até que de fato você tenha, porque a grande questão é que as crianças são grandes transmissoras, os adolescentes são grandes transmissores. Por que nessa segunda onda agora está morrendo menos gente na Europa?
Porque as pessoas acham que não vai acontecer nada comigo, não sei o que e tal. Mas morre adolescente também, esse é o problema. Mas morre menos adolescente do que idoso. Então, o que vai acontecer? Nessa onda aí da Europa agora, tem menos morte e mais casos. É que vai ser comum. Aqui no Brasil, nós estamos na primeira onda ainda, estamos no decréscimo, né, do platô, mas nós estamos na primeira onda. O que será da segunda onda? Hein? O que será da segunda onda? Então, é difícil fazer qualquer tipo de previsão, tá? Qualquer previsão, até mesmo, eu tenho as minhas dúvidas, quanto ao Enem, por exemplo, será que vai ter realmente Enem em janeiro? Será que esse Enem não vai ser mais postergado ainda? Nós vamos colocar esse Enem mais à frente? Eu acho que nós não temos logística para a prova do Enem, tá? Para colocar. Então, vestibular, de uma forma geral, vai ser complicado você ter vestibulares aí, tá? Mesmo cumprindo os pré-requisitos todos aí, acho que vai ser muito difícil. Vamos aguardar. O Enem vai ser o grande teste. Agora, o que eu não aceito, que eu me recuso, já falei isso publicamente, esse ano eu não vou votar. A vida inteira eu votei. Nem se for para ir lá e votar em branco, eu votei. Eu ia lá, votava, etc. Tal, cumpria meu papel como cidadão. Muitas vezes não tendo candidato, votei em branco, né? Que nem, por exemplo, nessa eleição passada para presidente, eu votei em branco. E para mim não tinha nenhuma identidade com candidato. Então, tipo, votar em branco. Eles falam, mas aí você tinha que ter votado em um, pelo menos, mas não dava. Não dava. Então, enfim, aí o que acontece? Eu me recuso a não votar, porque como é que esse país, como é que os políticos desse país, no meio de uma pandemia, você vai colocar filas de pessoas, muitas vezes pessoas que têm menos de 60 anos, pessoas idosas, para votar, porque por interesse deles, sendo que eles sabem que não está ainda em condições disso. Você vai entrar numa sala fechada, onde pode ter saído uma pessoa com Covid, e mesmo que você tenha com máscara, você pode pegar também. A máscara é uma proteção, mas a máscara não é uma proteção definitiva, entende? Me recuso. Eu vou, depois, no dia depois, ou na semana depois, você vai lá, paga a taxa, que é pequenininha, menos de R$5, né? Você paga a taxa e justifica o seu voto. É o direito do cidadão, tá? Me recuso a votar dentro de uma pandemia, porque a gente parece que nesse país com cara de palhaço. Você não pode isso, não pode aquilo, que está certo mesmo, ter as restrições, ter o isolamento, mas votar pode. Tenha santa paciência, tá? Porque votar envolve política, política envolve corrupção, envolve interesses particulares, aí pode, né? Então, nananina não, tô fora, não voto. Aqui em casa ninguém vota. Pelo menos nós decidimos assim, né? Cada um, eu estou falando por mim, mas a Renata também não vai, e a Letícia também não vai. Beleza, então, pessoal? Sexta-feira, nós voltamos vamos ter uma aulinha de manhã, provinha à tarde, né? Na sexta, acho que estava marcado na sexta. Nossa prova é só isomeria, tá? Estudem as 3 isomerias, a plana, a geométrica e a isomeria óptica, tranquilo. Vocês devem ter também um número maior de questões, a prova vale 8, pelo menos 8 questões por grupo, tá? 1 ponto cada questão, igual nós fizemos da última vez. E tranquilo, nós vamos já finalizando o nosso ano aí, nós estamos chegando ao fim também das matérias. Semana que vem, na segunda-feira, eu acho que vocês terão um feriado, sim. Parece que esse feriado aí do dia 2, ele não foi adiantado, parece. Mas vamos esperar a confirmação direitinho. Mas o Vanderlei já sinalizou nesse sentido, tá? Semana que vem nós estamos de volta aí com vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Obrigada. Até mais. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.